Olá, meus amigos. Olá, meus amigos. Estamos aqui no nosso estúdio, um pouco movimentado aqui, um pouco, desloquei um pouco, trouxe o teclado aqui para perto de nós. Ó. O violão também não está longe, se eu precisar do violão, o violão está aí. Então é isso, hoje A Vida Continua, começa um pianinho do lado, chuvinha na janela, céu está nublado, já choveu essa noite, 25 de abril, manhã começou, estamos fechando uma semana. E olha, meus amigos, eu estou fazendo aqui essa experiência para ir aprendendo a lidar aqui com as nossas ferramentas, né? E uma das ferramentas que nós vamos hoje usar são esses slides aqui. Nós vamos falar um pouquinho de Divaldo Franco. Eu queria ter falado sobre ele na última live, não falei. Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho mais sobre ele, sobre o médium, o orador, o benfeitor, o educador. Tem várias faces, né, Divaldo? Vamos falar também um pouquinho da sua obra mediúnica, a sua campanha, Você e a Paz, as suas incursões aí, excursões pelo mundo, nos 5 continentes, divulgando o espiritismo, a afeição de um Paulo de Tarso da modernidade. Temos muito para falar dele. E do aniversário que se aproxima, de 98 anos, ele não está um garotão, esbanjando saúde, não, ele está muito debilitado. Corre aí na internet, eu vi aí no Facebook, um site publicou o Divaldo dando uma mensagem de que já esteve perto da desencarnação, mas que Joana de Ângeles lhe apareceu e falou: olha, você vai ter mais uma moratória. Que bom, né? Ter Divaldo mais um tempo. E de Joana pede para ele ir se preparando, organizar a vida interior e não se preocupar com nada material. Isso vale para todos nós que também vamos desencarnar. Né? Vale ou não vale? Eu peguei esse site, eu peguei esse reel, esse carretel girando lá no Facebook do site, copiei o link e trouxe para cá. Vamos ver se eu consigo compartilhar com vocês, tá bom? É o meu teste hoje. E então, Joana de Ângeles me apareceu e me disse: olha, estamos no período do seu desenlace. Procure organizar a sua vida interior. Não se preocupe com nada material, não diga nada. E simplesmente espere a chegada do anjo. E aí eu comecei a aspirar uma luz verde mais profundo, fazendo fisioterapia, quando eu fazia o exercício para inspirar bem, aspirar, aí eu via o verde, eram as vibrações dos nossos irmãos, suas preces para que feito o de melhor. Nessa noite, eu fiquei muito debilitado, a ponto de não poder ficar de pé. Então, nessa noite, Joana me disse, seria de hoje para amanhã, mas nós estamos em um conciliábulo às
entidades amigas, sua mãe, nós, e resolvemos dar-lhe uma moratória algum tempo mais para o serviço. Mas o resgate será também tão doloroso quanto valiosa é a dádiva. Eu não opinei. Para mim, naquele momento, era indiferente ficar ou partir para a família espiritual. Então, eu fui orar e os mentores me disseram que era um problema grave, que eu me preparasse psiquicamente para a possível desencarnação. Por que esse sensacionalismo todo, Rubens? Sensacionalismo não é a palavra. Não, mas por que Divaldo faz questão de ir à internet e gravar vídeo? Ora, ele é uma figura pública, ele representa alguma coisa para todos nós, para a comunidade espírita, para a comunidade católica, enfim. Eu acredito que o homem é uma figura, não é o Papa, mas é um líder espiritual de muita relevância aqui para nós brasileiros, e em alguns países também da Europa, da América, que ele já visitou, já divulgou a doutrina. Então, é importante dar uma palavra oficial sobre o seu estado de saúde. É um dever, é uma responsabilidade lá da Mansão do Caminho, da instituição que ele representa. Por isso que eu também trouxe aqui para vocês o que está no site Mansão do Caminho, mostrando o que o nosso diretor lá, o Mário Sérgio, e outros companheiros, Luiziane Bahia, que eles estão colocando lá, né? Para a gente não falar aqui coisa que não deve. Olha aí, o site da Mansão do Caminho, fácil de entrar, www.mansãodocaminho.com.br. Lá está a plataforma Espiritismo Play, que tem programas para passar para a gente. Vamos ver como é que está aqui a mansão. Vamos mostrar aqui o Centro Espírita, Divaldo Franco. Aí, tudo sobre Divaldo Franco. O último livro que ele publicou pela Leal, lá, Sendas Luminosas, A Conquista Interior. Divaldo está trabalhando e esteve trabalhando enquanto pôde, não parou. Inclusive, recentemente, o Mário Sérgio estava dizendo para nós que ele esteve visitando a Mansão do Caminho, né? Que ele esteve visitando a Mansão do Caminho, claro, se apoiando nos braços dos enfermeiros, usando o andador, todos os recursos, ou de cadeiras, eu não sei, a cena não nos foi mostrada, mas ele foi ver lá como é que estão as construções de uma edificação nova que estão fazendo lá na Escola Jesus Cristo. É uma escola do primeiro grau que tem dentro da Mansão do Caminho, que tem agora mais um pavilhão que está sendo concluído. Ele quer ver as obras como vão. Ele que começou a Mansão do Caminho na picareta, ele conta, ele e o Nilson trabalhando ali, ó. Trabalhando ali na picareta, porque ali era um mangue, era uma região inóspita ali, o Pau da Lima era o quê? Uma região de favelas, de pobreza. Bem, mas eu trouxe também alguns vídeos aqui para contar um pouco a história do Divaldo. E esse relato, esse testemunho que ele deu aí, sobre os estertores, aquele momento em que ele se sentiu já partindo, estava mesmo para partir,
mostra para nós como se dá um desenlace. Nós, espíritas, estudamos André Luiz. Então, André Luiz narra a desencarnação de Sigismundo, reencarnação de Sigismundo, a desencarnação de fulano, de Beltrano. Quer dizer, você começa a ver como se dá o desprendimento, os laços que prendem a alma ao corpo. E o poder da prece, daqueles que oram uns pelos outros. Veja, Divaldo disse que estava sendo beneficiado pelas vibrações. Eu imagino que o Papa também recebeu isso, né? Ele que desencarnou agora, 21 de abril, né? De 20 para 21 de abril, também recebeu de seus fiéis, do povo, de todos que o querem bem, aquelas vibrações positivas alcançam a pessoa que está no além, ou mesmo em vias de partir para o além. Quer dizer, a prece eu alcanço o espírito em qualquer momento, na desencarnação, inclusive. Divaldo mostrou aí que ele é credor de tanto carinho, né? Ele é amado, então as vibrações, os pensamentos bons chegam como pétalas, um perfume, uma vibração de coloração verde, segundo ele conta. Mas o que eu vou mostrar hoje para vocês nesse momento eu vou tirar aqui o compartilhamento e vou entrar aqui nos nossos slides, que eu trouxe aqui uns slides para falar de Divaldo para vocês, tá bom? Vamos começar? Primeiro que nós, na nossa vida aqui dentro do movimento espírita, tivemos com Divaldo. Ainda não visitei a Mansão do Caminho, é um desejo muito grande da minha esposa, mais do que meu. Eu estou gravando, estou falando de você nesse momento. Minha esposa gostaria muito, ela que aparece agora no vídeo, ela queria muito visitar a Mansão do Caminho. Seria bom visitar a mansão com o chefe lá, né? O anfitrião mor. Mas se a gente não puder visitar a Mansão do Caminho esse ano, quem sabe? No outro ano, né, Claudete? Se Deus quiser. Você gostaria? O que é que te interessa na Mansão do Caminho? Tudo? Tudo que o Divaldo construiu ali, ver as crianças, ver as padarias, as livrarias, as máquinas, né, que fazem os livros do Divaldo, enfim, ver toda a história do Divaldo ali, seria maravilhoso. Um dia, se Deus quiser, eu irei. Um abraço. Aí, dona Claudete fazendo uma aparição meio que de roupão ainda, do Hobbit, Chambray, saiu agora da cama, mas que bom, ela veio dar um parecer, foi muito espontâneo, e foi assim de improviso, eu não tinha combinado nada. E ela também não tem medo de câmera, né? Ela não tem medo de câmera. Bom, vamos continuar a conversa. Eu, nessas minhas andanças, eu estive, não estive na mansão, mas eu estive com o Divaldo aqui nas suas peregrinações, aqui em muitas cidades do interior. Somente Amparo, que é próximo aqui de Jaguariúna, ele vinha com mais frequência nos últimos anos, porque ele tem um laço muito próximo aí com a família Beira. Do senhor João Beira, que é um grande industrial, uma figura política importante dessa região, porque ele fundou Sabões IP aqui nessa região, a empresa cresceu muito, a sua família, e ele desencarnou cedo, né, senhor João Beira. Daqui dá para ver a rodovia que vai ligar, que vai passar por todo o circuito das águas aqui, né? De Jaguariúna, Pedreira, Amparo, e vai Serra Negra e vai até Minas. E a empresa cresceu tanto que hoje talvez seja uma das campeãs aí na produção do detergente, e sabão e outras coisas mais. E a empresa, por sua simpatia ao espiritismo, mais do que simpatia,
A esposa, a viúva, é muito dedicada às obras sociais em Amparo, fundou uma creche que é modelo, que eu até conheci, que é o CEPI, SEPI, Sociedade Espírita de Proteção à Infância, isso mesmo. Já fui lá várias vezes, acompanhando o Divaldo ou sem o Divaldo. E os filhos, o senhor João Beira, o Valdir Beira e o Júnior, não sei o nome do segundo filho, ainda tem a Cristiane Beira, que eu acho que é a nora do senhor João Beira, não é? Eu não estou me lembrando do nome da viúva, mas já eu lembro. Uma senhora muito simpática. Ela continua fazendo o movimento Você e a Paz. E acredito que vai continuar fazendo, mesmo após a partida de Divaldo Franco. Ela vai levar essa bandeira, porque se tornou já um evento da cidade. Você e a Paz se tornou um evento da cidade. Ocorre, às vezes, em agosto. A última tem sido mais em agosto. Na praça pública. A família Beira tem uma cantora lá esplêndida. A filha dela também canta. Eles cantam muito o hino do Nando Cordel, Você e a Paz. Se tornou o hino da campanha. Ninguém suporta mais o desamor, mas pela paz, pelas crianças, pelas florestas, pela vontade de lutar. Era 2 vezes no Ibirapuera, né? E vamos lá. Divaldo Franco também levou isso para a Europa e para a América Latina. São 12 países ao todo que adotaram aí o Você e a Paz, que é um evento religioso, supra-religioso, na verdade. Ecumênico. Ele traz vários líderes religiosos das várias religiões. Eu cheguei até a entrevistar um líder da igreja muçulmana no Brasil. Interessante. Ele estava com aqueles trajes típicos lá dos muçulmanos. A minha mulher até brincou, falou, será que ele não tem uma bomba debaixo da roupa? Não. Ele falou que é a doutrina de Maomé, como é que está. Ela está exposta lá no Alcorão, o livro sagrado lá dos muçulmanos. Tinha um líder um rabino, não sei se essa vez tinha um rabino, mas tinha uma representante do budismo, tinha lá uma monja lá para a gente entrevistar. Outro dia eu falo disso com mais cuidado, né? Mas tinha um padre da arquidiocese da região. Quer dizer, todos falam sobre a paz. Divaldo também fala sobre a paz. E isso ele veio fazendo e vinha fazendo. E eu me lembro em Amparo, recentemente, ele estava lá. Não é? E olha, vamos continuar aqui, porque tem muita coisa. Divaldo também, ele esteve conosco aí trabalhando pela unificação, e ele esteve no congresso da USE de 2017, nós estávamos lá, ele estava com o celular, o danado respondia mensagens ali, durante a coletiva, ele ainda atendeu o celular. Ele é antenado, e aqui nessa foto que ele está sorridente, é uma foto lá de uma visita dele nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Eu não sei que cidade que ele estava aí, se foi em Baltimore, mas ele reuniu muitos espíritas nativos que estão lá e brasileiros que estão lá. Então, o Divaldo, ele vem
divulgando a doutrina nos todos os continentes, já visitou mais de 150 países. Esse número não sei se está atualizado, porque sempre ele tem uma visita a mais de 1.500 palestras, também o número deve estar defasado. Eu sei que só no estado de São Paulo ele já teve mais de 1.500 palestras no nosso estado, que é o estado que ele mais visitou depois da Bahia, né? Que é o estado dele. Ele é de Feira de Santana. Está Divaldo psicografando, antes de dar a palestra. Isso aí é uma cena praticamente já está na nossa cabeça, muito costumeira. Você ia para um centro de eventos, um grande estádio, ou numa casa espírita mesmo, ou num grande teatro, como já ocorreu. E antes de proferir a palestra, ele se senta numa mesa e vai aquela fila enorme, vem com os livros na mão, ele autografa, conversa um pouquinho com a pessoa. Isso, as pessoas acabam ajudando a obra Mansão do Caminho e acabam também recebendo um bom livro, né, de um dos espíritos que tem escrito através dele, Marco Prisco, o próprio Manuel Filomeno, a Joana, claro, que é a mentora dele, Joana de Ângeles, Amélia Rodrigues, escreveu muito por suas mãos, não é? Militar lá do Ceará, se não me engano. E ele também recebeu Vitor Hugo, obras de Vitor Hugo, Vitor Hugo, grande dramaturgo francês. Tá. Aí está Divaldo numa foto aí. Se eu não me engano, essa foto é no nosso congresso, 17º congresso, em Atibaia, congresso da USE. Mas ele esteve em outros congressos da USE, congresso da Federação Espírita Estadual, a FESP, eventos, palestras assim que eram marcadas por um centro espírita, ele ia, aproveitava e fazia um roteiro na região. Quer dizer, ele estava sempre, vamos dizer assim, abastecendo um movimento. Ele estava sempre dando o hálito da sua oratória, do seu empolgamento, do seu entusiasmo, sua vibração para falar do Espiritismo. Então, o Espiritismo tinha nele chama, e tem nele aquele exemplo de divulgue o Espiritismo, fale do Evangelho, fale da Boa Nova Espírita. E ele está aí recebendo, nesse congresso de 2017 na USE, recebendo o carinho lá da Júlia Nesua, que era a nossa presidente à época, recebendo um livro que nós organizamos aí sobre a USE, passado, presente e futuro, 70 anos da USE, e ele recebeu esse livro, esses mimos com muito gosto. Ele também participou da cerimônia de lançamento de um selo comemorativo dos 70 anos da USE. Foi uma grande festa da família espírita paulista, com o Divaldo entre nós. E aí você pergunta, mas Divaldo, ele começou a fazer palestra aqui no estado de São Paulo quando? Parece que foi em 51. Isso é um trabalho que o Ismael Gobo fez também no blog dele. Até me pediu para ajudar nas pesquisas, eu ajudei no que eu podia. E nós chegamos à conclusão de que a primeira vez que Divaldo veio a São Paulo foi a convite da Casa Transitória. A convite da Casa Transitória. Casa Transitória é ali na Zona Leste, né? Naquela avenida marginal Elizabeth Condessa de Rubiano, eu conheci. Gente, olha o nome, Casa Transitória, por quê? É uma casa de velhinhos, de idosos. Eles estão em transição para a vida maior. E parece que isso tem uma referência nas obras de André Luiz, uma casa transitória citada por André Luiz. O senhor Manuel Gonçalves, José Gonçalves, era o presidente da Casa Transitória. Eu me lembro de ter visitado lá todos aqueles pavilhões num domingo, em que teria uma
uma sopa beneficente, um almoço beneficente, show de Aguinaldo Raiol. De repente o amor acontecer, unido para sempre, você e eu. Aguinaldo Raiol cantando A Praia, seu sucesso. Um violão apenas acompanhando. Parece que era um parente dele. Da família Corte Real, Renato Corte Real no violão, e um baterista, era isso. E ele vozeirão. Nosso Aguinaldo, que partiu no ano passado. Nosso abraço espiritual até o Aguinaldo. O rei da voz, pelo menos depois do Francisco Alves, ele se tornou o rei da voz. Bom, mas então, nesse levantamento das palestras, nós vimos que a primeira vez que o Edivaldo veio falar em São Paulo foi na Casa Transitória, e depois ele emendou e foi até o sanatório, era a palavra da época, de Pirapitingui. Esse... Pegar bem o som, né? Nesse sanatório de Pirapitingui, pertencia a Itu, município de Itu, pertinho de São Paulo, 65 quilômetros de São Paulo, perto de Sorocaba, quer dizer, no eixo ali da Castelo, né? Nesse sanatório de Pirapitingui, que eu visitei, também, nos anos 90, visitei, nós vimos lá. Quando eu visitei, o acesso era liberado, como é hoje. Mas na época de Edivaldo, as visitas tinham que ser muito organizadas e tinha que ser acompanhadas por profissionais de saúde, etc. Porque o mal de Hansen ainda era um problema social grave, epidêmico. O bacilo de Hansen ainda não tinha esse tratamento que tem hoje, permite que o doente conviva socialmente. Não, naqueles períodos dos antanhos, lepra é isolamento, confinamento. Quem não conhece a história de Jesus Gonçalves, né? Jesus Gonçalves ficou nesse sanatório de Pirapitingui. Primeiro ele esteve lá em Bauru, a cidadezinha dele, tinha lá um sanatório. Ali de Bauru, depois ele foi para outro. Eu não me lembro. Um dia a gente fala mais sobre isso. E depois, sim, ele foi trazido para o sanatório de Pirapitingui. Jesus ainda era Jesus Gonçalves, e era rebelde. Ele tocava na banda lá da cidadezinha dele, lá próxima, Borebe, perto de Bauru. E ele tocava na banda, ele jogava futebol, era forte, era uma personalidade forte, claro. Quem é que estava reencarnado ali? Nada mais, nada menos do que o rei dos visigodos. Captaram a mensagem? Um grande aterrorizador rei dos visigodos, povo bárbaro. Nossa, precisamos contar essa história um dia. Mas ele estava lá, e as manchas rosas apareceram no corpo. Ele foi internado lá no sanatório de Pirapitingui, ficou afastado da família. A doença foi carcomendo partes do seu corpo, ele foi ficando transfigurado, nariz, orelha, boca, nas mãos. E aí a dor fez o Jesus Gonçalves transformar-se em Jesus Gonçalves. Ele disse, quando ele despertou para a realidade espiritual de quem ele era, do espírito imortal que ele era. E por que aquela aprovação tão dura? Ele vai dizer, não, eu não mereço chamar Jesus a esse nome do meu Salvador, do Messias, do meu mestre, não.
pôs um acento agudo no G, ficou Jesus Gonçalves. E Divaldo foi até lá. Se tem mensagem de Jesus Gonçalves para Divaldo, que Divaldo recebeu. Divaldo foi lá dentro tem um centro espírita, fundado pelo próprio Jesus, se não me engano, o nome do centro é o nome de Eurípides. O Francisco de Assis, cara, a memória hoje está ruim. Mas ele fundou um centro dentro do sanatório Pirapitinga. Divaldo falou nesse centro espírita. Fez uma palestra. Então é isso que marca a história de Divaldo. Primeira palestra aqui no Rincão Paulista. Nos rincões paulistas. Isso não parou mais depois. Né? Recebeu muitos títulos de cidadão honorário, né? Recebeu também encomendas importantes, títulos honoris causa, né? Em humanidades. Divaldo foi agraciado com centenas de títulos e honrarias em todo o Brasil. É cidadão honorário em dezenas de municípios. Em junho de 16, a Universidade de Santa Cecília, Unisanta, de Santos, conferiu-lhe o título diretor honoris causa em humanidades. Tá aí ele aí. Tem mais coisas que eu estou aqui reunindo em slides para mostrar para vocês, que um dia a gente mostra. O lançamento do livro da USE. Foi isso. Mas vamos parar um pouquinho com os nossos slides, porque nós temos mais coisa para compartilhar com vocês. Mas vamos deixar isso para outra semana. Do Divaldo, até o aniversário dele a gente fala mais, tá bom? Por hora eu vou despedindo de vocês com uma música. Vou despedir com uma música, por que não? Já que cantamos bastante hoje. Bom, ele sempre disse que gostava de Edelweiss. Ele gosta da flor, é uma flor típica dos Alpes austríacos, e gosta também da música, que integra a trilha sonora do filme A Missa Rebelde. Edelweiss, Edelweiss, every morning you greet me, small and white, clean and bright. You look happy to meet me. Most of us know you grow and grow, grow and grow forever. Edelweiss, bless my homeland forever. Até a próxima, meus amigos. Até a próxima, se Deus quiser. Mais um A Vida com Lua. Eu te espero, tá? Eu te espero.